fórmula do monóxido de carbono é CO, o que significa que é composto de um átomo de carbono e de um átomo de oxigênio. O monóxido de carbono é um gás incolor, sem cheiro, de fácil propagação, cuja densidade é próxima do ar. Podemos não perceber, mas esse gás, aparentemente inocente, é o nosso pior inimigo. Conjuntivites, rinites, faringites e bronquites são apenas algumas das consequências. Absorvido através da inalação, difunde-se rapidamente no sangue, fixando-se na hemoglobina, deslocando o oxigênio e apresentando efeito asfixiante sobre os tecidos. Também pode ocorrer a diminuição da quantidade de oxigênio transportado e fornecido aos tecidos. O monóxido de carbono contribui de várias formas para os problemas ambientais, e apesar de não ser o principal responsável, tem uma grande porcentagem de culpa nos problemas da atmosfera. O monóxido de carbono, juntamente com outros gases, causa o famoso efeito estufa, e também pode causar inversões térmicas e o aumento do buraco na camada de ozônio. As queimadas liberam gases tóxicos, o que polui a atmosfera, deixando-a mais suscetível a fenômenos que prejudicam o ambiente. Sem falar que retiram do solo os macro e micronutrientes que são indispensáveis para a sua fertilidade e que depois de algum tempo provocam desertificação do solo. O monóxido de carbono é liberado também pelos escapamentos dos automóveis, principalmente pelos movidos a gasolina. Os a álcool emitem, mas nem tanto. Hoje em dia, os automóveis são produzidos com catalisadores, que filtram os gases produzidos pela queima do combustível, coisa que nos carros mais antigos não existia. Atualmente, os carros são mais acessíveis à população do que antigamente. Porém, muitas pessoas não têm condições de manter os carros em ótimo estado, deixando de fazer manutenções essenciais para o bom funcionamento do veículo, o que pode gerar maior poluição. Nesse ano foi decretada uma lei afirmando que todos os carros que foram lançados a partir de 1997 terão todo ano que passar por uma inspeção veicular, que será feita para constatar se o veículo não está poluindo mais do que o permitido. Essa lei foi criada com o objetivo de diminuir a poluição nas áreas urbanas, para que a população tenha mais saúde. Em questão dessa nova lei, resolvemos perguntar a opinião de várias pessoas de diversas idades, se concordavam, se discordavam e o porquê. Sou a favor, porque toda ação que preserve o meio ambiente já tem que ser favorável e apoiar sempre. Bom, em respeito a essa lei que eles estão propondo para que sejam feitas revisões anuais, antes nós teríamos que ver o porquê dela, que é a respeito da poluição. Os carros hoje eles vêm equipados com o catalisador, que a durabilidade dele é em torno de 80 mil quilômetros úteis. Isso significa algo em torno de 8 mil quilômetros ao mês, o que nos dá uma boa margem. Então, poucos carros fazem essa quilometragem anual, ou mensal de 8 mil quilômetros em um mês, 80 mil quilômetros no ano. Então, acho que uma revisão anual ela é muito curta, ela poderia ser estendida para mais tempo. Um ano é muito pouco e geraria custos a mais para a manutenção do automóvel. Poderia ser algo talvez em torno de 5 anos. Depois nós sabemos que os carros a partir de 97 equipados com os catalisadores, eles são menos poluentes. Por que deixar os mais antigos de fora dessa inspeção? Ao contrário, deveriam ser os que teriam que sofrer uma inspeção mais rigorosa, porque eles são mais poluidores. Então, se for para ser feita uma revisão anual, ela é muito onerosa e não compensa. O efeito dela seria, no mínimo, desastroso. Certamente as pessoas procurariam uma maneira de burlar esse custo adicional. Então, fazendo uma coisa mais longa, teria mais chances e uma coisa mais honesta para com o consumidor, né? Ou senão que a cada ano, por exemplo, ao fazer
fazer a sua renovação de IPVA, coisa assim, ele tivesse que indicar a quilometragem do seu automóvel. E em cima disso seria feita ou não a revisão. O que reduziria custos e tudo, seria uma coisa mais coerente. Então, dentro de uma revisão anual, eu sou contra essa lei, contra a colocação dela. Se for uma coisa mais espaçada, num tempo maior, diluindo custos, aí sim, é uma boa medida para ajudar no combate à poluição. Discordo do pagamento dos impostos, acho que isso é uma obrigação do governo fazer e dos proprietários dos veículos. A cozinha é o principal lugar onde o monóxido de carbono é encontrado. Ele é constantemente produzido pela queima no gás do fogão. O mau funcionamento de exaustores pode dificultar a saída dos gases para o exterior do ambiente.